aqui no computador. Você, Lu. Obrigada, Vi. Bom, gente, mais uma vez, então, muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes para quem está aí no Facebook, que vai chegando. A gente está aqui numa plataforma fechada, uma webinar do projeto Curta em Casa. Para quem está ouvindo pela primeira vez, o Curta em Casa é um projeto realizado pelo Instituto Criar, em parceria com o Projeto Paradiso e com patrocínio da SPCine. Hoje é uma masterclass muito especial, porque ela tem uma parceria com a Quinofórum. E esse é um projeto que a gente está olhando para incentivar a resiliência da arte. A gente sabe aí, em meio à pandemia, que os artistas estão sofrendo com o bolso, e a gente também olhou para isso, distribuição de renda. A gente precisa transformar os sentimentos e as angústias em obra de arte. E o projeto Curta em Casa, então, selecionou 200 realizadores periféricos. Foram 980 inscrições em uma semana de inscrições abertas. Esses 980 têm um perfil incrível, assim, de quem, de fato, está na linha de frente da arte periférica autêntica. Eu estou aqui vendo um monte de gente falando comigo, a Silvia, a Georgia, então obrigada, bem-vindas. O que eu queria dizer? Para quem não conhece, o CRIAR é um instituto que há 17 anos forma, insere jovens no mercado do audiovisual, sempre teve a missão de ouvir essas vozes e agora acho que é uma bela oportunidade. O Paradiso é um projeto que incentiva a produção autoral e incentiva fazendo investimentos em realizadores audiovisuais no Brasil. E a ideia é que a partir da formação a gente tenha mais e mais pessoas ocupando os tapetes vermelhos do mundo, mais e mais brasileiros e brasileiras. E a SPCine dispensa comentários, né? Mas eu acho que é muito importante essa força do setor público e privado, do setor da produção e da formação. Fiz toda essa introdução para dizer que hoje a aula, a gente está na terceira Masterclass, a aula é sobre montagem e edição, a gente está com 2 convidados muito especiais que eu já vou apresentar. Mas então, para quem está aqui dentro da plataforma do Zoom, tem 3 coisas importantes. Aqui embaixo tem um negócio que é o Q&A, que é para a gente deixar as perguntas. O Vitão, que já apresento também, mediador dessa live, vai ficar de olho aí e vai batendo uma bola com o Christian e Cibele, nossos educadores do dia. A gente tem o chat, que é o que já está rolando aqui do lado, para todo mundo poder se falar. E no final da live, a gente tem uma mãozinha que a gente vai abrir para perguntas faladas. Então, no finalzinho, a gente abre essa possibilidade para pelo menos 3 pessoas poderem fazer suas perguntas diretamente. Para quem está aí no Face, deixem suas perguntas nos comentários. Tem uma pessoa também fazendo a mediação no Face que manda para a gente a consolidado de perguntas para cá, para que a gente possa tentar responder, tá bom? Uma outra coisa importante antes de eu fazer a apresentação, gente, é que assim, foram 980 inscritos, a gente tem uma rede muito poderosa de pessoas, realizadores audiovisuais. A gente está entrando na reta final aí do tempo de produção, muita gente entrando, terminando as gravações, entrando em montagem, e essa rede está aí para uma trilha sonora, para uma montagem, para um GC, para uma animação de abertura, para um cuidado para fazer seu curta ficar ainda mais legal. Então, vamos usar essa rede, vamos fazer a economia circular por aqui, isso faz muita diferença. Então, vamos embora. Eu vou pedir aqui para a Luísa, que está nos bastidores, escondida, abrir a imagem. E vou pedir para a Cibele, para o Christian e para o Vitor Crispim abrirem suas câmeras, só para fazer as devidas apresentações. Então, mais uma vez, um agradecimento especial ao Quinofórum. Vou começar apresentando a Cibele. A Cibele foi formada numa das oficinas Quinofórum. Ela até contou pra gente que, num certo momento, ela estava quase fazendo criar, acabou caindo no Quinofórum, mas já tem aí uma longa jornada com a montagem, com a edição. E acho que a Cibele vai trazer dicas práticas muito preciosas para essa live.
O Christian também é um educador das oficinas Kinofórum. O Christian já foi educador do Criar, inclusive da turma 7 do Vitão, que eu vou apresentar na sequência, de História e Linguagem do Audiovisual. E o Christian acho que vai trazer um conceito sobre essa história muito importante para a gente aprimorar, amadurecer esse poder que é a tesoura na montagem. E aí, o Vitão, você já está aparecido por aqui? Vitão é educador do Criar, foi aluno na turma 7, foi banca de avaliação desses 980 selecionados, e ele vai ajudar aqui, botando lenha na fogueira, ouvindo as histórias de Christian e Cibele, vendo as perguntas de vocês e tentando cruzar as perguntas com a aula, tá bom? Nesse momento, eu vou passar a bola para o Vitão, e que pode iniciar a live com as aulas. A nossa ideia, gente, é ter aí uns minutos de aula mesmo, de Cibele e Christian, e na sequência a gente vai interagindo com os bate-papo, tá bom? Fiquem à vontade, Christian e Cibele, para se apresentarem de novo, e muito boa live a todos e a todas. Beijo. Vi, é com você. E aí, pessoal? Beleza? Para quem não me conhece, já está apresentado. Estou aqui muito para mediar essa conversa, mas também trazer as dúvidas de vocês, porque eu conheço muito bem essas dúvidas, assim, né? Que são as dúvidas que todo mundo tem, né? Quando está montando um filme. Então, partindo do que o pessoal disser aí na aula, eu vou vir com umas perguntas. Acho que as perguntas principais aqui vão ficar muito mescladas, né, na aula. Mas eu já vejo aqui várias coisas já de sync, de por onde começar, que já é um norte pra gente na aula aí, tá? Mas sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Quer começar, Christian? Tá bom. Bom, gente, boa tarde. Agradeço muito o convite do Instituto Criar para estar aqui com vocês. Acho esse projeto super importante, né? Chegou numa hora em que muita gente estava precisando desse apoio. É uma oportunidade também da gente saber mais do que os outros estão passando, do que os outros estão pensando, no momento que a gente tem dificuldade de encontrar, né? Muitas vezes não pode encontrar pessoas. Eu, por exemplo, estou num isolamento bem radical, né? E eu estou aqui junto com a Cibele representando a Associação Cultural Kinofórum, que organiza o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, que já está na 31ª edição, e que é parceiro, né? O festival e a Kinofórum são parceiros desse projeto. Inclusive, o festival vai exibir alguns dos vídeos, né? Acho que são os 10 selecionados. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas acho que é isso. Festival que acontece de 20 a 30 de agosto. Vai ser todo online, né? É a primeira vez que a gente faz, como muitos outros festivais, uma edição assim, uma edição especial. E do mesmo jeito que a gente tem que se virar para produzir um curta nessas condições, nas condições que vocês tiveram, a gente também está passando por isso no festival, que é se adaptar a essa realidade, como apresentar de uma maneira interessante os programas, os filmes, etc. Então, essa produção que está sendo realizada por vocês, né? Boa parte das pessoas que estão assistindo aqui a live estão dentro desse projeto, estão com filmes que foram selecionados para serem produzidos e outros que não tiveram filme também estão aqui participando, que é ótimo, né? Então, é uma época de reinvenção e nessas épocas é que a gente muitas vezes consegue criar linguagens diferentes, modos de fazer alternativos e originais. Então,
que a gente tem que ficar um pouco de olho num futuro que a gente não consegue saber como vai ser exatamente, num olho, e o outro também para o que já foi feito de cinema. O cinema acompanha todos os momentos da história, né, da humanidade, pelo menos 125 anos, que é quando né, vamos dizer assim, seria o nascimento do cinema. Para mim, na verdade, o cinema começou na pré-história, mas eu vou falar sobre isso depois. E acho que vou deixar a Cibele se apresentar primeiro, não é isso? Aí a gente vai para a palestra. Legal, tá bom. Bom, então, boa tarde para todas, todos, todes e geral que está aí acompanhando essa live. É um prazerzão e uma honra mesmo estar aqui falando sobre montagem, que é uma grande paixão e assim uma força mesmo que trouxe para mim uma grande aula de cinema é a montagem, uma ótima forma para você aprender várias áreas, enfim, e evoluir até em outras funções que você queira fazer. E também acho assim de fundamental importância esse tipo de projeto, né? O Curta em Casa acontecendo em todos os momentos, principalmente agora que a gente está passando por essa situação maluca, tensa, estranha na humanidade, que eu acho que a arte realmente tem quase um lugar de cura ali, sabe? Então, filmar em casa para mim é algo muito interessante, de verdade. Assim, acho que dá para tem as suas limitações, seus problemas de ruídos e tudo, mas assim, várias vezes eu já me encontrei nessa situação de filmar em casa. Um dos primeiros curtas que eu estava filmando, eu fiz muitas cenas em casa, e é uma oportunidade de você poder estar sempre investigando os ângulos, os lugares, a luz que bate, qual o melhor horário. Então você tem essa liberdade porque você está na sua casa. Então acho que explorar muito isso é muito interessante e aproveitar para, de repente, ser um momento de muita potência mesmo, sabe? Transformar esse momento em um resultado interessante. Fora que acho que assim o cinema precisa muito dessa pluralidade de narrativas, as narrativas periféricas feitas por mulheres, por pessoas pretas, LGBTs, indígenas. O cinema precisa disso, assim, de verdade. Mais até do que às vezes eu acho que vocês precisam também dessa força de expressão que é o cinema, que é um lugar de fala, assim, muito poderoso. Eu acredito muito nessa força, nessa potência que ele tem de transformação. Então, acho que, assim, se joguem na intensidade mesmo de fazer uma coisa muito legal, de aprender, de experimentar. Aproveitem essa liberdade criativa, né? E se experimentem, assim. Então, é um prazer estar aqui hoje falar sobre montagem, que foi com certeza uma grande porta para o cinema, por mais que eu transite em várias outras. Hoje em dia eu faço projeção mapeada, dirijo, roteirizo, mas eu acho que tudo vem muito a partir da montagem, que eu, só para contar assim, muito rapidamente, eu sou da Baixada Santista, eu comecei fazendo teatro, que já é esse lugar coletivo e artesanal, onde a gente produzia nossos figurinos e pensava nas trilhas e nos efeitos. Então eu sinto que ali já foi uma grande formação para o tipo de cinema artesanal que eu acho que eu continuo fazendo. Então tem muita relação. E eu estava ali fazendo teatro em 2003, aqui no Fórum Passou, lá em Santos, para fazer essa oficina de cinema, que já era algo que eu tinha muita vontade, mas parecia algo muito distante da minha realidade, do meu mundo. Enfim, era uma época que a gente também tinha menos acesso ainda a uma câmera que filmasse, a editar. E aí chegou aqui no Fórum com essa oficina que já deu uma balançada. A Christian até, acho que era coordenador já. E aí, só que aí o módulo 2 acontecia em São Paulo e ficou aquela coisa de ter participado do projeto de um curta e ao mesmo tempo não saber muito como continuar. Quando eu vim estudar teatro em São Paulo, uns 2, 3 anos depois, eu lembrei desse módulo 2 e fui meio que procurar aqui no fórum. E aí foi quando foi uma turma de 2007, que na verdade eu fiz produção, não comecei na edição. E foi uma turma assim muito potente também, que a maior parte que eu tenho contato também estão encaminhadíssimos na área, assim, foi muito forte, acho que para todo mundo, aquela experiência coletiva. E aí, mas parecia que eu ainda não tinha encontrado muito lugar. Inclusive, eu fui fazer produções artísticas de outros âmbitos, tipo exposição, música. Trabalhei um tempo com auto, tava ali meio assim, mas mirando no cinema, assim.
E aí eu voltei para fazer de novo. Tinha colocado como primeira opção direção, que já era uma coisa que eu tinha vontade, mas eu coloquei segunda opção edição, porque eu gostava do processo da montagem, mas eu sentia assim, na época eu não tinha computador. Eu falei, gente, como que eu vou editar? Tá algo muito. Mas assim, aí claro que me passaram na segunda opção edição. E aí eu fui meio no susto, assim, não foi algo realmente pensado, assim. Foi uma segunda opção porque eu lembro dos processos de montagem que eu tinha passado, como eu tinha achado já fascinante esse momento, né? E aí foi realmente foi um divisor de águas, assim, sabe? De entrar pro mercado. É o que paga muitas vezes minhas contas agora na quarentena, inclusive. Um salve à montagem, que ela pode salvar todo mundo. A gente pode fazer um filme com imagens de arquivo, se a gente quiser, de casa. Então, ela é a minha força, assim, a minha autonomia também artística, quando eu estou produzindo meus trabalhos autorais. Então, acho que é... E fora essa aula que eu estava falando, que você percebe todas as coisas que dão certo, que dão errado, as atuações, a luz, você tem a oportunidade de ver o material bruto com, assim, um privilégio da montagem, conhecer muito bem o material bruto, um tema, e secar aquilo, assim. Então, eu sou muito apaixonada, por mais que eu vá fazer outras coisas, eu acho que eu sempre vou estar com a montagem ali, assim, ela é a minha força no mundo. Então, acho que é um pouco isso, e sou cria desses projetos de democratização da linguagem, como eles são importantes para a gente realmente tornar o cinema, que historicamente a gente sabe que acabou tendo, apesar que montagem tem uma coisa das mulheres, né? De que no início era uma coisa vista como uma parte técnica, não criativa, e que acabava sendo um ambiente que as mulheres estavam muito na montagem, mas às vezes sem nem nome nos créditos, assim. Ou muito, enfim, ali meio de canto. Aí agora que eu acho que tomou um lugar melhor, e mesmo assim acho que a gente ainda tem que colocar mais a importância da montagem num filme, que eu acho ela extrema, de verdade. Mas aí a gente vê que já tem mais homens, já é diferente. Mas tem uma coisa de ter bastante mulheres no começo. Mas é isso, para a gente não ficar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que esses trabalhos sejam muito potentes e que a gente possa contribuir um pouquinho com esse momento da finalização dos filmes. Passando a bola para a Cris. Quer começar Bom, você? eu começo. Tá Tá dando uma travada, não tá? Deu, né? Para mim deu. Tá dando para ver? Normal? Então, eu comecei a estudar quando, numa aula, eu descobri que tudo que a gente fotografias, né? Eu nem sei se todo mundo primeira fotografia até as Christian, câmeras a partir dos anos. Oi? Christian, desculpa, Sim. mas o seu vídeo está travando bastante. Vamos ver se melhora. Eu acho que é questão Melhorou? mais de conexão. Não, eu acho que é mais a questão da conexão da internet. Eu não sei se deu alguma queda aí, alguma coisa, mas eu acho que foi por isso. E melhorou? Agora está indo. Aí só, Agora está indo? enfim, se tiver alguma coisa, Cibele e Vitor, acho que fiquem à vontade também de avisar por aí, tá bom? Boa. Eu acho que é legal começar de novo, Cris. Só porque Tá travou bom. bastante. Tá bom, então. Bom, estava falando que eu comecei a estudar cinema nos anos 90 e que foi uma grande descoberta para mim quando, numa aula, eu aprendi que tudo que a gente assiste em cinema ou em vídeo, na verdade, são fotografias sendo exibidas com uma velocidade que a gente não consegue perceber, que são fotos, né? Que a primeira câmera, por exemplo, tirava 12 fotografias por segundo, a câmera que os irmãos Lumière inventaram, que o cinema depois fixou a velocidade de 24 fotogramas ou fotos por segundo, né?
e que todo e qualquer celular, não sei se todo mundo sabe isso, quando você coloca ali no modo de vídeo, ele também está tirando fotografias, né? O celular também tira fotografias. E pensando um pouco nesse processo mecânico que leva à ilusão, então, de que a gente está assistindo algo em movimento, acho que isso tem muito a ver com o cinema, porque para muita gente, principalmente no início da história do cinema, o que é filmado é uma realidade, né? É um registro da realidade. Quando, na verdade, o cinema é sempre uma possibilidade, um olhar diferente sobre essa realidade, um recorte diferente, né? E isso, por exemplo, na hora que você está filmando. Agora, a montagem, se você entregar um material de algum documentário, por exemplo, você pode gravar uma manifestação. Você tem ali uma série de imagens dessa manifestação e na montagem você pode montar, editar isso de uma forma a, a favorecer, por exemplo, um grupo dessa manifestação ou fazer uma outra montagem que favoreça outro grupo dessa manifestação. Você pode, né, criar, na verdade, diversos tipos de discurso com o mesmo material. Então, a montagem realmente é um momento poderoso, né, da criação de um filme, onde você leva em conta tudo que foi gravado, né? Então, se realmente deu certo um plano e se ele tem um problema, como é que você pode ter esse problema? Muitas vezes um problema, por exemplo, um som que falha no plano, pode ser sempre assim, né? Diferente da que você tinha previsto anteriormente e melhor. Então, desde que, como um diretor pode pensar dessa maneira, como qualquer pessoa pode pensar, da equipe pode pensar dessa maneira, eu na montagem eu sempre procuro, na verdade, repensar aquilo que estava previsto, né? E isso é uma das coisas que eu percebo assim, quando o cineasta é muito jovem, muitas vezes ele ele fica decepcionado com alguma coisa que não deu certo, né? Que estava pensada para ser de um jeito, foi de outro. E aí isso pode levar a uma certa decepção, etc. Para mim é sempre uma oportunidade de ter uma ideia melhor do que a original, né? Além do mais, porque quando você ainda não filmou, você tem uma ideia X do filme, mas durante o processo você vai. Então, na montagem, é a hora que você pode, na verdade, Tá dando uma subtrair travadinha, muitas Cris. coisas que você pensava antes. Ah, é? Tem uma... Eu posso fazer, talvez, colocar a internet no celular. Normalmente a internet aqui funciona bem. Melhorou? Tá indo? Melhorou. Agora tá. Então Voltou. vamos indo. Vamos indo. Então, assim, é um momento, não sei, assim, tem uma quantidade de pessoas que já gravaram os vídeos desse projeto, né? Tem outras que ainda não gravaram. Para as que ainda não gravaram, eu acho importante, super importante, tentar já saber quem é que vai montar esse vídeo, estar conversando com essa pessoa. Se for você mesmo, então converse com você mesmo sobre como que você vai usar esse material. É importante ter sempre muitas possibilidades. Então, quando você pensa numa cena e você decupa, ou seja... Tá travando ainda, Cris. Caramba. Ai, que triste. Agora travou? Total. É uma pena cortar o raciocínio assim, né? Nossa. Ai, horrível. Coisas de live, né, gente? Cris, sabe o que eu ia É. sugerir? A gente pode, por um tempinho, cortar um pouco o seu vídeo, porque eu acho que isso melhora
um pouco a conexão e aí você vai falando um pouco. Eu sei que é ruim, mas aí a gente volta a abrir já já. O que você acha? Ou então, sabe o que a gente pode fazer também? De repente o Vitor e a Cibele cortam um vídeo deles primeiro e aí Boa. o Cris vai falando para ver se a gente diminui um pouco a demanda no Zoom e Oi. aí a gente volta. Olha, eu tô usando uma outra internet. Tá melhor? Tá Tá funcionando. gravando? Tá? Não. Quer que a gente Sim ou corte, não? então? Corta de vocês, Cibele e Vitor, então, e aí vocês continuam podendo falar, e aí o Cris vai falando. Acho que já vai melhorar assim também, Cris. Vamos lá. Pode ser. Então, assim, o que você está prevendo filmar e como vai ficar o filme é uma coisa. Agora, é super importante ter essas alternativas de edição. Então, fazer, às vezes, planos detalhes, que não, né, de objetos, de ações, fazer planos mais abertos, ou seja, levar para a edição, né, mais imagens, mais possibilidades do que você acha que vai precisar no momento que você está gravando, né? Bom, como eu falei, eu venho desde os anos 90, portanto, eu comecei a filmar e montar filmes com película, né? Película, embora muita gente aqui seja jovem, já deve ter visto, né? Isso aqui, por exemplo, é um rolo de um filme. Essa película aqui é uma película 16 milímetros, né? O cinema normalmente comercial, etc., a película tem praticamente o dobro que isso, um pouco mais que o dobro. Ela tem 35 milímetros de largura, né? E acho que tem muito a ver a maneira como eu ainda penso a montagem quando a gente está com o computador. Eu ainda trago um pouco dessa prática com película. Porque quando você está numa timeline de uma edição, as imagens estão já, depois que você ordena essas imagens, elas estão uma atrás da outra, etc. E talvez te leve, se você não tiver uma atenção especial em sempre pensar que aquilo que estava previsto, que está ali parecendo que está ordenado, pode, muitas vezes, ser reinventado, uma imagem que estava lá no final e parar aqui no começo, uma que estava no começo e parar no meio, reaproveitar a imagem 2 vezes no vídeo. Tudo isso, quando você está montando com uma película, numa moviola, que era a máquina que montava filmes, né? Você cortava mesmo os filmes, grudava com durex. O que era muito comum é que você tinha vários planos pendurados numa estante, muitas vezes numa parede mesmo. Então, os planos estavam lá, fisicamente, pendurados por um durex na parede, e você ia escolhendo, ia pegando. Tipo um varal, né? É um varal de filmes. E como eles não estavam ordenados ali na parede, isso já fazia com que você olhasse para eles sem essa ordem, né? Tão rígida. É muito fácil você puxar lá um filme, uma imagem que está no canto do varal e puxar outra que está no meio, ou seja, ter essa liberdade de repensar o tempo todo na maneira que você vai montar, né, o filme. Não ter medo de forma alguma de mudar completamente a ideia do filme, caso você enxergue que tenha uma possibilidade melhor, né? Muito se falou aqui, a gente já conversou um pouquinho sobre o projeto antes do dia de hoje, sobre a dificuldade de diminuir uma primeira edição, né, um primeiro corte, por exemplo, que tenha meia hora, 20 minutos, ou às vezes até mais, né, para chegar no tempo mínimo, no tempo máximo, né, que esse projeto aqui está sugerindo, que é de 6 minutos, né? E todo montador já passou por isso, né? E todo diretor, né, que está acompanhando a montagem também. E dá a primeira impressão assim que não tem como tirar. Não tem como, porque é muito bom, tá ótimo assim, vai fazer uma falta tremenda se tirar aquela imagem, que a gente se apega mesmo, né, a
nossa primeira impressão ali. Você está vendo um filme de 20 minutos e fala, como é que eu vou transformar em 6, né? Então, eu já passei por isso muitas vezes também. E é mais uma oportunidade, na verdade, de melhorar o vídeo. Porque do mesmo modo que acho super importante que a gente se apegue a cada imagem que está lá, é saber que a gente também vai gostar muito, né, de uma outra versão desse mesmo vídeo de 20 minutos com 6 minutos. Porque para chegar nesses 6, você vai pensar muito sobre isso até conseguir reduzir. E muitas vezes o que acontece é que a gente olha e fala, nossa, eu achando que era difícil, né, cortar, né, e ter menos de 20 minutos, quando na verdade está bem melhor com 6 minutos. Acho que sempre a impressão que eu tive de trabalhos que eu montei é que o mais reduzido era o melhor, né? Nunca fiquei com a impressão que essa redução de tempo trouxe algum prejuízo, pelo contrário. Normalmente a gente acaba privilegiando o que está realmente melhor, o que está dentro do que é mais coerente com o discurso do filme, etc., né? Eu me lembro, por exemplo, de uma época que eu montei filme de outros diretores e montei alguns meus também. E eu estava montando um curta-metragem meu, isso no começo dos anos 2000, e o nome do filme era Demônios. Eu montava o filme num lugar, isso já era vídeo, né? Já era com programa de edição, montava numa sala onde eu montava de noite, e o Rogério Sganzella, que acho que muita gente conhece, que é o diretor do maravilhoso, fantástico, talvez o melhor filme de todos os tempos brasileiro, para mim, que é O Bandido da Luz Vermelha, né? E o Rogério Sganzella estava lá, inclusive com a Helene Menezes, companheira dele, e às vezes a gente se cruzava nos corredores desse lugar. E às vezes eu pedia para ele, assiste um pouquinho do meu filme, me diz aí o que eu posso fazer, porque ele está longo, eu não estou achando as soluções, não sei o que fazer com tal sequência. Aí ele falou uma coisa muito simples, né? Mas assim, o que você acha que tem melhor no seu filme? Ah, eu gosto dessa, assim. Aí ele falou, eu também gosto de uma que você não citou. Já essa que você citou, eu não acho tão boa quanto o resto. Eu falei, pois é. Agora, o que eu faço com as outras? Como é que eu dou um jeito? Ele falou, não faz nada, tira. Não faz nada, não fica com o que tem de bom, né? E aí o roteiro mudou completamente, mas tá certo que quando você tem um filme, uma ideia mais aberta de cinema, isso vem desde o argumento, passa pelo roteiro, pela direção, vai cair lá na montagem. E aí eu achei, na verdade, um aprendizado, um toque muito simples, mas que me ajudou muito, né? Estou lá quebrando a cabeça sobre uma sequência que não está muito boa, não tem jeito, etc. Já repensei. Precisa dela, né? Precisa, primeira coisa. Porque realmente a gente tem que deixar o que está funcionando, o que está legal, o que é bom mesmo, né? Acho, na edição. Por isso, tem que se apegar e se desapegar. E saber que você vai também estar apaixonado pela versão final, né? Essa questão de reduzir. Quando, assim, falando um pouquinho